Muito boa noite a todos. São 21 horas aqui em Muzambinho. Hoje, dia 4 de fevereiro de 2020, quinta-feira. Um dia lindo, né? Com chuva, sol. Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos guardado, nos abençoado. E nós vamos iniciando mais uma edição do projeto Evangelho Além das Quatro Paredes. E a minha amiga já chegou aqui, ó. A Lua. Tá, pessoal? Boa noite a todos vocês que participam com a gente aí todos os dias, através das nossas lives. O projeto Evangelho Além das Quatro Paredes é um projeto evangelístico, não diria missionário, mas somente evangelístico, que tem essa missão de levar o Evangelho, de semear, pregar o Evangelho fora da igreja, fora ali do círculo religioso. A missão aqui é chegar a outras pessoas, geralmente as pessoas que às vezes não frequentam a igreja, não estão dentro da igreja, melhor dizendo assim. Então a missão é levar o Evangelho, a palavra de Deus, às pessoas, cumprindo com o ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, que está no livro de Marcos 16, versículo 15, em consonância com Romanos, versículo 10 e 17, capítulo 10, versículo 17, que diz que de sorte a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. O projeto não tem compromisso com denominações, tá? Embora eu faça parte de denominação, isso é um projeto independente, não está ligado a nenhuma denominação religiosa, né? Nenhuma denominação religiosa, não tem compromisso com política, nem com os políticos e nem compromisso financeiro com ninguém. O nosso compromisso aqui é somente com o Evangelho bíblico, arraigado na palavra de Deus. Tá? Arraigado na verdade, nas doutrinas bíblicas. O projeto também não tem ligação com usos e costumes, certo? Com dogmas. Os dogmas não são bíblicos, são feitos pelas religiões, né? Os dogmas são feitos pelas religiões. Cada uma tem os seus, né? Tem os seus estatutos, tem os seus dogmas, e umas têm estatuto, dogmas e usos e costumes. Você vai lá no sul do país, por exemplo, o que pode numa igreja Assembleia de Deus lá, não pode aqui em Minas Gerais. O que não pode aqui, pode lá. Então isso não é bíblico, isso é sazonal. Não tem fundamento bíblico. O fundamento bíblico tem as doutrinas bíblicas. Então, nós temos aí essa visão do Evangelho, tá? Visão do Evangelho. A semente, a palavra de Deus. O José Irani Moisés já está assistindo a gente, nosso ouvinte aí também lá do programa da Rádio Clube de domingo, né? Do programa Um Pendão Real. Já a minha irmã também, a Eliana Chagas, assistindo a gente. A Alessandra, minha esposa, assistindo a gente também. E todo mundo aí participando com a gente. O pessoal vai chegando, né? São 21 e 3 minutos. Daqui a pouquinho nós temos a oração pela família. O José Irani está mandando boa noite, que está falando boa noite, amigo Valdir. Boa noite, José Irani. Deus abençoe você e toda a sua família. A Alessandra está mandando boa noite a todos também. E nós vamos tratar hoje de um assunto muito interessante, que é a parábola do fariseu e o publicano. Eu vou explicar para vocês quem que era o fariseu, quem que era o publicano e por que Jesus ele falou sobre essa parábola. Ele é muito importante. Essa parábola parece que foi escrita para hoje, para as nossas igrejas do dia de hoje. É muito interessante isso. Que nós não podemos ser nem fariseus nem publicanos. Nós temos que ser cristãos. Guarda isso aí. Eu vou até anotar aqui, não ser fariseu e não ser publicano. Nós temos que ser cristãos. Que é bem diferente de ser fariseu, que é religioso. Vou anotar aqui para mim falar depois. A não ser fariseu e nem publicano. E sim, publicano. Cristão nós temos que ser. Cristãos. A Maria Augusta também assina a gente. Boa noite, Maria Augusta. Então, pessoal, nós vamos estar tratando isso hoje, tá? Nós temos aí 45 minutos para estar delineando em cima dessa mensagem aqui. Estar mastigando ela versículo por versículo. Estar extraindo a essência dessa palavra para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, para o nosso lar, para a nossa família, que sirva de exemplo para a nossa vida espiritual, né? A nossa vida espiritual, nosso testemunho de vida aí fora.
Junto com a gente aqui temos a Muzambinho Crédito na cidade de Cabo Verde. São 21 horas e 5 minutos, tá? A Muzambinho Crédito em Cabo Verde, que fica ali na rua Luiz Ornella, Avenida Luiz Ornella de Podestá, número 93, no centro, ali próximo a Clique Materiais Elétricos, que é o Dr. João, médico muito conhecido, ali bem no centro da cidade de Cabo Verde, onde trabalhamos com empréstimo consignado para aposentados, pensionistas do INSS, funcionário público federal, tá? Estadual, todos os servidores do governo do estado, policiais civis, militares, servidores do Tribunal de Justiça também. Estamos fazendo salário novo já no salário de 1.100. E você que está com a margem negativa, a gente tem que fazer o seguinte: todos que fizeram no ano passado 5% da margem da pandemia estão com a margem negativa. Então a gente está fazendo o quê? Fazendo portabilidade das suas dívidas para um outro banco, diluindo assim o valor da margem que está negativa para você poder fazer um empréstimo do salário novo, tá? Temos a modalidade digital ali, onde você manda os seus documentos para mim, você liga ou manda um zap no 991215966 e a gente faz a formalização digital sem você sair de casa. Você não precisa sair de casa. E se você não tem margem, não está com margem negativa, você tem margem, a gente faz um empréstimo novo para você, fazemos também financiamento de carros, motos e caminhões. Atendemos você ali nessa modalidade de crédito. Atendemos também aos benefícios que o banco não atende via Crefisa. Fazemos portabilidade de dívida, abaixamos os juros, tá, pessoal? A vantagem da portabilidade é que a gente consegue abaixar o juro, que é de 1,8, o juro normal, para todos os aposentados e pensionistas do Brasil, regulamentado pelo Banco Central e pelo Copom, o Conselho de Política Monetária, é de 1,8. No refinanciamento a gente consegue colocar até 1,2. Você ganha 0,6 aí nessa portabilidade. Só que a portabilidade demora uns dias a mais para pagar. Mas sai também belezinha, tranquilinho. Precisou de dinheiro? Só procurar a gente ali em Cabo Verde, na Avenida Luiz Ornella de Podestá, 93 no centro. Trabalho das 7h30 às 17 horas de segunda a sexta-feira. Tá bom? E você, nós estamos com promoção lá. Você que fizer o seu empréstimo aí, você leva um brinde de presente na hora lá. Um brinde surpresa. Tá legal? Temos a Muzambinho Crédito aqui em Muzambinho, na rua Carlos Prado 92, com o telefone 991-9248-2261, telefone zap da Jesus, que faz todos os trabalhos de empréstimos também aqui. Estamos no ramo de empréstimo, pessoal, irmãos e amigos internautas, há 20 anos já que nós trabalhamos no ramo de empréstimo, tá? Então aqui você encontra seriedade, sinceridade, credibilidade, sem burocracia, pagamento rápido. Pode perguntar aí na cidade, na região da Muzambinho Crédito, que você vai ter boas referências com o nosso trabalho. Um trabalho de 20 anos, um trabalho sério, sincero e honesto. Empréstimo consignado, quando você vai adquirir, você nunca paga para adquirir o processo. Empréstimo consignado, tá? Não se paga para pegar dinheiro emprestado. Está pegando dinheiro emprestado porque está precisando. Se alguém vir cobrar, isso está errado. Tá bom? Nunca se paga nada nos empréstimos consignados. Existem muitas empresas aí dando tombo no pessoal aí, pedindo dinheiro, falando que vai liberar, pede mais. Muita gente já caiu aqui. Tá? Cuidado com o que você, para quem você manda os teus documentos, os teus dados bancários, CPF, RG, dados de conta. Não confie nesse pessoal de internet, não. Existe muita pilantragem aí, muita malandragem, muita bandidagem. Tá? Tem que tomar cuidado. Quer fazer um empréstimo? Vai lá. Se você conhece a pessoa, pode fazer via digital. Mas se não conhece, não mande documentos. Você pode fraudar aí a sua conta, dar muitos problemas, tá? É um conselho meu aí de 20 anos de mercado financeiro. Junto com a gente também tem a Moda e Estilo, a lojinha da G, que é minha filha, aqui na rua Capitão Leodoro Mariano, 543A, aqui no centro de Muzambinho, bem próximo aqui, 200 metros. E lá tem lindas blusinhas a partir de R$19,99, uma loja de preços acessíveis, com peças de qualidade, novidade toda semana para você, além de tudo, o melhor atendimento da cidade. Temos modinha feminina, cropped de vestido, blusinhas, t-shirts e muito mais. Tá precisando daquela roupa, daquela blusinha e tal? Entre em contato com a Jerusa pelo zap 99736-7187. Aceita cartão, parcela, manda as fotos para você.
Tranquilo, a Jerusa é fera nos negócios, tá bom? Você na moda com muito estilo, na moda estilo, a lojinha da G. Junto com a gente também a fisioterapia domiciliar, da Alessandra Bueno Serafim das Chagas, minha esposa, que trabalha bastante tempo já, profissional experiente, principalmente na fisioterapia geriátrica, fisioterapia para as pessoas de mais idade, pessoas acamadas, pessoas que não podem se comover, que tem que ser atendido em casa. Então a Alessandra, ela é forte nessa área aí de fisioterapia domiciliar. Leva todos os equipamentos na sua casa, te atende da melhor maneira possível, com todas as medidas de segurança. Tá ok? Precisou de fisioterapia? Fisioterapia domiciliar da Alessandra Bueno Serafim. Telefone zap 991982691. Não trabalha só com geriatria, trabalha também com ortopedia, traumatologia, laser terapia, cardiorrespiratória e bandagem funcional. Tá joia? E marcando com ela aí, você ganha avaliação grátis, tá? A primeira avaliação que você teria que pagar, lá você tem essa pechada aí, é de graça, 0800 para você. Telefone zap 991982691. Tá legal? São 21 horas e 11 minutos. Nós vamos orar agora. E você já deixa a tua Bíblia aberta aí, no livro de Lucas, no capítulo de número 18. Nós vamos estar discorrendo aí do versículo 9 até o versículo 14. 5 versículos somente. Uma parábola aqui que Jesus falou ali nos seus dias, mas que é muito pertinente para os dias de hoje. Muito pertinente para os dias de hoje, tá? A Lucinda Lourenço entrou agora, está assistindo a gente. A Maria Augusta, o José Irani, a Alessandra, a Elaine Cristina, todos aí sintonizados, participando junto com a gente aí do projeto Evangelho das Quatro Paredes. E você pode nos ajudar, tá? Nos ajudem. Mas não é com dinheiro não, tá, pessoal? Ajude a divulgar aí, tá? Curta o vídeo. Se você não conseguiu ver os vídeos durante a semana, você pode entrar no meu YouTube, que é Ivaldir Donizete Chagas. Todas as mensagens desde o primeiro dia do programa, que está inteirando 3 meses já, vai inteirar 3 meses agora, dia 14, estão todas gravadas lá. E você pode entrar lá no meu YouTube e ver as mensagens, assistir as mensagens, curtir o vídeo aí, passar para alguém, tá? Ajuda a gente a divulgar, tá bom? A Silvana Gonçalves de Oliveira assistindo a gente também. Boa noite, tá, Silvana? E a Letícia Vieira. A Letícia assiste todos os dias, né, Letícia? Obrigado pela participação. Vamos orar? Vou orar para a minha família, orar pela sua família, porque eu, Ivaldir Donizete das Chagas, entendo, biblicamente falando, que a nossa família é uma continuação da igreja. E a igreja é uma continuação da nossa família. Elas devem andar juntas. E a nossa família não tem cumprido o seu papel. A família tem se dividido, tem se apartado, tem discutido, tem brigado, tem se destruído, por vários motivos. E tudo isso é falta do temor a Deus e falta do amor de Jesus Cristo nos corações. Qualquer meia arqueira de terra aí, um irmão está matando o outro. Qualquer meia quarta aí de terra, um não conversa mais com o outro, vira inimigos mortais, vão para a justiça. Essa é a família dos dias atuais. As famílias que não se ajudam, as famílias que não compartilham os problemas e nem as bênçãos de Deus. A família está longe de Deus, né? O número de divórcios no Brasil é uma coisa tremenda. O número de filhos sem pais é uma coisa tremenda no Brasil. E eu classifico isso não como um problema de ordem social, nem um problema de saúde, não pode ser nenhum problema de ordem social e financeira. Eu classifico isso como um problema, questão de fé, questão de respeito, questão de honra, questão de amor. Aonde falta Jesus, falta tudo. Pode ter caminhões de dinheiro, se não tiver Jesus não tem nada. Então a família está caminhando longe do Evangelho. Se nós olharmos para a Bíblia aqui, para o padrão
bíblico, da família bíblica, é a família brasileira, a família mineira, a família paulista, guaxupeana, mozambiense, cabo-verdense, mocoquense. Ela está longe de ser a família ideal, né? A família que vice-versa é a igreja e é a família. Os filhos não respeitam o pai, o filho não respeita a mãe, o pai não respeita o filho, o irmão não combina com o irmão, o marido trai a mulher, mulher trai o marido, brigam por causa de herança. Então, é por essa família que nós queremos orar. Orar para que o Senhor tire tudo isso do nosso meio e para que o Senhor dê saúde, repreenda as enfermidades do meio da nossa família, repreenda toda e qualquer enfermidade. Eu acredito que Jesus cura as doenças, os males, tanto físicos como espirituais, e enche a nossa família da graça, do poder do Espírito Santo. Vamos orar de forma simples e humilde. O orar é falar com Deus. Eu tenho certeza que Deus vai ouvir a tua oração, vai ouvir o teu clamor, vai ouvir a minha oração e vai, a seu tempo e segundo a vontade de Deus, Ele vai resolver todos esses problemas das nossas famílias. E nós vamos contar esse testemunho aqui, dizendo que Jesus salvou, libertou, curou, uniu as nossas famílias. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui na Tua presença, nesse momento de oração, junto aqui com os meus amigos, meus irmãos internautas, nessa live. Primeiramente, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelas minhas fraquezas, pelos pecados cometidos, Senhor, sejam eles por atos, palavras ou pensamentos. Pedindo a Ti, Senhor, perdão, meu Deus, para chegar na Tua presença neste momento. E nesse momento, orar, Senhor, pelas famílias de cada um dos nossos internautas, toda a família mozambiense, cabo-verdense, botelhense, taperatibense, cacondense, guaxupeana, mocoquense, mineira, paulista, carioca, toda a família brasileira, toda a família sobre a face da terra. Senhor, vem tirar do nosso meio todo o mal. Vem, Senhor, com o Teu sangue poderoso, curar os enfermos, aquele que se encontra acamado, enfermo. Vem, Senhor, abrir porta de trabalho. Vem abençoar que as pessoas passem em concursos. Senhor, vem tirar a ira do nosso meio, do meio da nossa família. Tirar a raiva, tirar o ódio, tirar a inveja, tirar o ciúme, tirar o pecado, Senhor. E encher-nos da Tua graça, do Teu poder e do Teu Santo Espírito Consolador. Porque eu creio, Senhor, na Tua palavra. E a Tua palavra tem poder para penetrar nos corações, trazendo arrependimento, trazendo amor, trazendo paz, alegria, harmonia, felicidade, fé, esperança, paciência, temperança. Meu Deus, eu oro a Ti, crendo, Senhor, no Teu poder, na Tua graça, em nome de Jesus. Amém? 21h18, vamos para a mensagem da palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 18, versículo 9 em diante. Fazer um preâmbulo aqui, né? Lucas era médico, todo mundo sabe, né? Mas Lucas não foi discípulo de Jesus. Lucas foi discípulo de Paulo. Tá? Discípulo de Paulo, não foi discípulo de Jesus. E Jesus começou seu ministério com 30 anos aproximadamente, e eu acredito que aqui com 31, ele fala muito, usa muito a parábola. Para falar uma coisa, falar de uma forma para a pessoa entender de outra. A parábola é igual contar um caos, né? Contar um caos. Ele usa a parábola aqui como um exemplo. É um exemplo de um caso. O mineiro fala caos, né? Mas é um caso. Ele fala uma coisa para significar outra, né? Usa um exemplo, falando uma coisa para chegar em outra. Então, aqui na parábola do fariseu e do publicano, vamos entender o que é fariseu primeiro e o que é publicano. Eu vou citar dois aqui de memória, tá? Um fariseu, Nicodemos. Nessa época aqui, pessoal, eu falo todo dia isso, que eu sou professor de história,
E a gente tem que situar a pessoa naquilo que a gente está falando. Nessa época aqui, Roma era a capital do Império Romano, né? Roma era um império, foi o segundo, o último, o terceiro maior império, o quarto maior império. E ele estava no seu auge aqui no século I. Estamos no século I aqui, na escrita. E o imperador aqui era o Tibério César, e aqui era os dias de Herodes, o governador ali, Herodes o Tetrarca. E tem Herodes, tem um tempo de Jesus Herodes, depois Pilatos. E eles eram colonos, escravos, na melhor palavra, colono. E Jerusalém era uma província semi-autônoma. Os romanos tomavam tudo, mas eles não mexiam na questão religiosa. O fariseu, a Ana Maria Rodrigues acabou de entrar, o fariseu, Nicodemos era um. Existia duas ordens ali de juízes religiosos. Eram os fariseus e os saduceus. Aqui o fariseu é um. Existia uma corte de 70 juízes, da qual Nicodemos era um fariseu que fazia parte. Tudo bem? E tinha os saduceus também. Os fariseus eram mais radicais que os saduceus. E lá tinha o sacerdote, tinha o subsacerdote, tinha aquela corte ali. Fazia o regimento da questão espiritual do judaísmo. Jesus era do judaísmo, ele foi circuncidado ao 7º dia, certo? Ele foi apresentado no templo, cumpriu toda a regra. Então o fariseu é esse cara aqui, esse juiz do Sinédrio, um cara estudioso da Torá, porque não tinha o Novo Testamento ainda, do Pentateuco, os 5 livros do Velho Testamento e os preceitos da lei. E o publicano, ele era um funcionário da coroa romana. O publicano era o cobrador de imposto. O publicano era tão mal visto que ele era considerado uma escória. Ele era pior que o pecador, pior que a prostituta na época. E olha que a prostituta na época era descartada mesmo. Mesmo. E o publicano era pior. O publicano era cobrador de imposto. Tipo assim, vamos colocar uma cidade de Muzambinho, de tudo pagava imposto para a coroa romana. Imposto de todo. Todos os impostos que nós pagamos para o nosso governo aqui, vamos colocar que nós pagava para a coroa romana e pagava muito mais. E esse cobrador de imposto aqui, na sua maioria, eles eram corruptos. Eles eram vistos, muito mal vistos. Onde estavam publicando, ninguém chegava. A Bíblia fala dos judeus, dos gentios, dos pecadores e dos publicanos separadamente. Ou seja, o publicano era a última casta que existia. Ninguém queria ficar perto desse povo. O cara fazia o trabalho dele. Cobrava os impostos. Na maioria ele era cidadão romano. Às vezes tinha judeu também no meio. E ele era odiado por todos. Odiado. Odiado. Tá? E o fariseu não. O fariseu é aquele cara que põe aquela roupa toda bonitona, anel no dedo, toquinha na cabeça, ficava dentro do templo, lendo a Torá, tá? Fariseu e saduceu, aquele homem sério, baseado na regra, na lei do judaísmo, achava-se o Senhor dos Anéis, né? O Senhor das Armas, o Senhor dos Anéis, o perfeito. Então a parábola diz aqui, a parábola do fariseu e o publicano. Deu para entender bem o que é fariseu e o que é publicano, né? São opostos. Lucas capítulo 18, versículo 9, 21 horas e 24 minutos. O tempo passa muito rápido. Propôs também essa parábola, Jesus propõe essa palavra a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Está cheinho de fariseu aqui hoje. Dentro das igrejas, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, dentro da nossa sociedade. Pessoas que confiam em si mesmo, se consideram justos e desprezam as outras pessoas. Está lotado. Tenho certeza que você conhece um tanto. Tem aquele brilho da perfeição, né? Mas nem tudo é perfeito. E nem há também essa perfeição a esse ponto. Aí Jesus fala aqui que ele estava falando a alguns, propôs essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo.
Tem muita gente que confia em si mesmo, né? Confia no seu dinheiro, confia no seu emprego, confia no seu plano de saúde, confia no dinheiro que está guardado, né? E despreza os outros. Despreza os mais pobres. Os desprezados sempre foram os mais pobres, né? As classes menos atendidas por política pública, pobres, negros, pessoas com pouca formação, que residem nas periferias. Sempre nós fomos desprezados. Somos desprezados e são desprezados. Cristão agora está tendo um statuszinho melhor, né? Mas já foi muito desprezado também. A Ana Maria Rodrigues está assistindo e agora a Silvana Souza entrou também. Então Jesus faz essa parábola aqui falando do fariseu e do publicano, que eu expliquei já bem o que é cada um dos dois. E ele fala que 2 homens, versículo 10, Lucas 18, versículo 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. 2 homens. Um fariseu, um homem da lei, um doutor da lei, religioso, do judaísmo, um dos juízes ali da corte dos 70 juízes, que seguia a regra certinho e bonitinho. Subiu no templo para orar. A Cleusa Maria entrou agora. Obrigado, Cleusa, pela participação. Um fariseu e o outro publicano. Publicano, cobrador de imposto, odiado por todo mundo. Ninguém queria ver esse publicano, nem pintado de ouro. Jesus falando que os dois subiram no templo. Vamos colocar o templo de Jerusalém aqui, né, que ainda existia no dia de Jesus, que Jesus profetizou que ele seria destruído. O templo de Salomão, o segundo templo, que foi construído no lugar do primeiro. O primeiro foi destruído em 530 lá antes de Cristo. Depois os exilados da Babilônia, os cristãos voltaram nos dias de Neemias e de Esdras, reconstruíram o templo. Herodes o Grande remodelou esse templo. Era esse templo que tinha lá, que todos os judeus iam lá oferecer sacrifício, orar também e tudo mais. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. Versículo 10, 11. O fariseu, que era o religioso, que tinha 2 classes em Jerusalém, né? Os saduceus e os fariseus. Os fariseus eram uma categoria e os saduceus eram outros. Os fariseus eram mais radicais, mais ortodoxos do que os saduceus. Aqueles que faziam parte de uma corte de 70 juízes, que ordenava, que dava toda a ordenança para o judaísmo. Um fariseu, o religioso, pondo em pé, orava para si mesmo, dessa forma. O fariseu lá em pé, lá no templo. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Olha a oração do sujeito. Graças te dou porque eu não sou igual aos outros, querendo se ser superior. Roubadores, os demais homens, roubadores, os ladrões, os injustos e os adúlteros. E nem ainda como este publicano. Ele viu o publicano lá dentro, ele estava dentro do templo, ele se achando melhor que o outro, falando alto. Ó Deus, graças te dou, Jeová, Eloí, Jeová Jirê, Iavé, El Shaddai, Jeová Shalom, Jeová Seliquedeu, Jeová Rafá, Jeová Nissim. Jeová, eu não sou igual aos demais homens, roubadores, ladrões, injustos, praticam injustiça, adúlteros, adultera, e nem ainda como esse publicano que é cobrador de imposto, esse homem maldito. Cobrador publicano era maldito mesmo, pior que pecador, pior que prostituto, pior que tudo que podia existir. E ele contando vantagem para Deus. Olha que legal, contando vantagem para Deus. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Interessante, né? Tem gente que pensa que pagar o dízimo garante salvação. Não garante, irmão. Dízimo não ganha salvação, não. Dar oferta na igreja não ganha salvação. Dar carro novo ao pastor não ganha salvação. Pagar a luz e água do pastor não ganha salvação. Isso não tem nada a ver com salvação. Nada a ver. Tem gente que acha que se eu dar as coisas para Deus, o Senhor me dá de volta. Não. O céu não é banco que dá juros e correção monetária. E ele jejua 2 vezes por semana. Deus. Porque não acreditava em Jesus, né? Até o momento.
e dou o dízimo de tudo quanto ganho. E o publicano que estava lá do lado dele, 21 horas e 30 minutos, presta atenção, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Ele estava com vergonha. O outro estava atacando ele publicamente dentro do templo. Mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. O publicano, que não tinha nada de questão religiosa, que talvez fosse um soldado romano, um cidadão com cidadania romana, que era tido como a escória daqueles dias, cobrador de imposto. O publicano chegava na casa para levar o imposto, se não tivesse, levava os fios. Levava o azeite, levava o arroz, levava o trigo, levava a vaca, levava a cabra, levava o jumento, levava o camelo. Levava, não tinha dó não. Falou assim, e ele estava lá quietinho, com a mão no peito, batia no peito, dizendo: ó Deus, Jeová, sê propício a mim, pecador. Reconhecendo que era pecador. Ele, o outro, se colocando como justo porque era religioso. Ser religioso, irmãos, às vezes parece que dá o direito da gente ser melhor que os outros. E não te dá o direito de ser melhor que os outros. Ser católico, ser presbiteriano, ser assembleiano, ser da adventista, ser da mundial, ser da universal, ser da congregação, testemunho de Jeová, ó, não dá o direito de querer ser melhor que os outros. Não dá mesmo. A Bíblia não nos dá esse direito. De eu e Valdir ser melhor que você, ou ser melhor que qualquer um. Não, de forma nenhuma. O religioso aqui, o fariseu, se achando, né? E já condenando o seu irmão dentro do templo. Condenando o publicano. Mas o publicano humildezinho. O publicano, versículo 13, estando em pé, longe do outro, falando baixinho. Ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Estava de cabeça baixa, enquanto outro gritava e olhava para cima. Eu sou justo, não sou igual aos publicanos, eu dou o dízimo, eu não roubo, eu não sou injusto. Se justificando diante do templo. Mas o fariseu batia no peito: Senhor, ó Deus, sê propício a mim. Perdoa o meu pecado. Versículo 14. Digo-vos que este desceu justificado. Este, o publicano. E não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Tem muito disso hoje dentro da igreja. Tem muito disso hoje no nosso meio, no nosso trabalho, na onde a gente estuda, no nosso convívio social. Porque nós temos uma vida social também, não temos, irmãos? O crente não é só dentro da igreja, não. Você começar a ficar só dentro da igreja, ele fica ignorante. E muito ignorante. E muito. E não tem nada pior do que um cristão ignorante. Tem muitos que acham que só a igreja dele vai para o céu. Tem uma denominação aí que fala que ninguém, é só eles que vai. O céu lá é só deles. Eu não sei aonde que está escrito. E ele precisa mostrar para mim aonde está escrito que só vai subir ao céu uma igreja só. Mas essa igreja não tem nome. Ela não tem placa. Tá? Todos os salvos sobre a face da terra fazem parte dessa igreja, da qual Cristo é o cabeça. A Maria Cardoso assistindo a gente e a Marlene Lima também. A Cleusa, a Silvana, muito obrigado. Então, aqui na terra, nós, por convenção, montamos esse monte de igreja, que até é bom também, né? Porque às vezes a pessoa não dá certo no número, mas dá certo na outra. Mas tem gente que parece que não dá certo em nenhuma também, né? Fica peregrinando. Vai aqui, vê um probleminha, não gostei do pastor, vai para outra. Ah, não gostei lá não, vai para outra. A Décio Martins também assistindo a gente, depois vai para outra. Fica aí pulando de galho em galho, uma hora o galho quebra. O cristão tem que ficar quietinho na sua igreja, servindo a Deus.
Não olhar para ninguém, não olhar para o ciclo de oração, não olhar para a mocidade, não olhar para a família do pastor, não olhar para o pastor. Nós não estamos lá para olhar para o pastor, nós temos que olhar para Jesus, que a Bíblia fala que ele é autor e consumador da fé. E não tentar ser melhor, e nem tentar ser religioso. Jesus fala aqui que o publicano, que era tido como a escória daqueles dias, ele desceu justificado do templo após a sua oração. Ele batia no peito e falava: ó Deus, sê propício a mim. Pecador. 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 Ou seja, ele nem queria ser melhor. E o outro religioso querendo ser melhor. Querendo ser maior, querendo ser justo. Nós não somos nada, irmãos. Ninguém é nada sobre a face da terra. O cristão, ele é cristão porque ele foi escolhido por Deus e ele é justificado pelo sangue de Jesus. Mas nós não somos nada. E tudo aquilo que você pensar que vai fazer para Deus, vai resolver, não resolve também. Isso é besteira. As pessoas pensam que se eu falar, pagar o dízimo é uma condição de fé tua e Deus. Tu e com Deus. Tá certo? E não precisa soltar foguete também não, né? Aqui ele estava soltando foguete, a banda inteira estava rodando do lado dele, ó. O fariseu pôs-se em pé, orava para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Querendo ser melhor, se achando melhor por ser fariseu, por ser um doutor da lei. Mas tem muita gente que se acha melhor, né? Mesmo sem ser cristão. Tem gente que se acha, né? Se acha. Pode se achar. Não tem problema nenhum. Né? Eu acho até ridículo quando alguém se acha melhor que os outros. Melhor que os outros por quê? Porque tenho mais dinheiro? Porque sou formado? Porque moro no centro? Porque tenho carro? Mas quem dá o direito de eu ficar julgando os outros? O fariseu aqui já estava julgando o publicano. Não sou como os demais homens, roubadores, ladrões. Chamando o fariseu de ladrão. O publicano era considerado ladrão também, tá, pessoal? Injusto. Não havia justiça por parte do publicano não, tá? Chegava e levava mesmo. Na hora de cobrar o imposto, era com eles mesmo. E adúltero, nem ainda como esse publicano. Olha aqui. Olha a oração desse homem no templo. A Bíblia é clara, diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Irmãos, o templo não é lugar de brincar, não é lugar de querer achar melhor, não é lugar de mexer no WhatsApp, no Facebook. O templo, lá a igreja que você vai, não é lugar de se sentir melhor. O templo é a casa de oração, é lugar de nós orarmos, pedindo perdão, agradecendo, intercedendo em oração por outro alguém. É o lugar de nós louvarmos o nome do Senhor lá na tua igreja, aonde você vai, que eu quero que você fique bem quietinho lá na tua igreja, tá? O que mais? Orarmos, qualquer tipo de oração, né? Agradecimento, intercessão, né? Por um por outro. Louvarmos a Deus, cantarmos cânticos de louvores a Deus. E o principal, ouvirmos a palavra de Deus. Tem que ficar quietinho lá ouvindo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus que apruma a gente. Ela apruma eu e apruma você. Ela apruma o mundo, ela apruma o homem. É um prumo. Tem que estar reto. A palavra de Deus martela nos nossos ouvidos, na nossa cabeça. E bate, e bate, e bate. E fala, e fala, e fala pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus em nós começa a nos cobrar. Olha isso não, olha aquilo não, tira o olho disso, tira o olho daquilo. O que você está pensando? O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele dá gritos, gemidos inexprimíveis por nós. Ele tem ciúme de nós, o Espírito Santo. Então a casa do Senhor não é lugar de ir para orar se autoproclamando, se auto-justificando, achando que é melhor que os outros. Você pode até ser melhor, mas não importa. Para mim não importa e para Deus muito menos. A tua alma não é melhor que a minha. Teu espírito não é melhor que o meu. O de ninguém não é melhor. Tá? De ninguém. Nem do Bill Gates, nem de ninguém.
De ninguém. Mas isso é meio corriqueiro nos dias de hoje, né? Nós temos que nos guardar ao entrar na casa de Deus. Mascar chiclete, comer da igreja, vender as coisas da igreja. Ficar conversando, fiado dentro da igreja, falando da vida dos outros, se auto-justificando. Isso não pode ser, gente. Ali é um templo só, mas para nós é um templo sagrado, é uma casa de oração. E o cara chegou ali, rasgou o verbo para Deus, falando mal do publicano na cara dura, alto, gritando. Deus não é surdo, né, irmãos? Não é verdade? Eu demorei muito para entender isso. Que Deus não é surdo. Que Deus ouve a oração baixinho, baixinho. Deus ouve a oração alta, oração média. Se você não orar e pensar, orar em pensamento, Deus ouve também. Porque Deus sabe tudo que está acontecendo na tua vida, na minha vida, não sabe? Claro que sabe. Deus sabe de todas as coisas. E o outro ali, o publicano? Irmãos, uma outra coisa que eu tenho percebido, e eu e Valdir. Boa noite, Luciane Maria. Luciane acabou de entrar aí lá na cidade de Areado. Um abraço forte aí. Deus abençoe você e toda a sua família. O que eu tenho percebido também, quando eu estou falando em templo aqui, em estar dentro do templo, é com as vestes, né, que nós usamos para ir na casa do Senhor. Não é verdade? A gente tem que... Ali é um lugar de temor, né? Um lugar de obediência, um lugar de submissão. Não é lugar da gente ir com roupas sensuais. Não é verdade? Não é lugar para a gente ir para olhar nas pessoas. Não é lugar para a gente ir para estar observando nas pessoas, não. É um lugar para ir fechar os olhos, para orar, para louvar e para ouvir a palavra do Senhor. Eu tenho uns 30 anos aí que eu participo de igreja. Acho que eu nunca fui no banheiro de uma igreja. Não é lugar para ficar indo beber água de que 10 em 10 minutos, né? Não é. É a casa do Senhor. Então nós temos que entender que esse fariseu fez aqui, um doutor da lei, formado, sábio, cheio de conhecimento. Imagina bem o cara entrar no templo, começar orar alto contra o publicano que estava lá atrás. Jogando. Roubadores, eu não sou. Graças eu te dou, ó Deus, porque eu não sou como os demais homens. Roubadores, versículo 11. Injustos, adultos. Eu acho que eles estavam orando só para tacar o pau no publicano. Nós não podemos fazer isso, né? Nós temos que orar para que Deus abençoe a todos. Orar por nós, por nossa vida, pedindo perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas, e orar por tudo e por todos, de forma ordeira, jogando Deus aqui contra o publicano, né? Como que se Deus fosse ouvir uma oração dela. Irmãos, Deus é maravilhoso, Ele não escuta essas besteiras que a gente faz, Ele não atenta para essas besteiras. Então, por isso, eu não estou mudando o foco da mensagem, não. Nós temos que guardar o nosso pé ao entrarmos na casa do Senhor, nosso Deus. Igreja do Senhor é coisa séria, muito séria. Temos que ter temor na casa do Senhor. Eu, por exemplo, eu participei de 2 igrejas até hoje. Eu nunca entrei dentro da igreja de bermuda. Eu e Valdir, estou achando, não está escrito aqui na Bíblia. Eu acho uma tremenda falta de respeito eu entrar numa igreja de bermuda. Eu não consigo entrar, eu não entro. Eu fico lá na rua. Andar de bermuda de dia aí, trabalhar de bermuda, tudo bem. Mas na casa do Senhor eu acho muito esquisito. Eu acho muito esquisito também. Não estou doutrinando aqui, eu estou falando só para nós se precavermos. As pessoas irem com roupas sensuais, lá mostrando o corpo. Lá não é lugar disso.
Um cristão de bem, que serve a Deus, templo do Espírito Santo, não precisa mostrar o corpo para os outros. Uma mulher, uma jovem, uma mulher casada, não precisa mostrar o corpo para os outros, precisa. E que aquela roupa apertada, toda sensual lá, não é lugar de sensualidade, gente. A Bíblia fala que tinha uma mulher que fazia isso aqui. Ela matava os profetas, chamava Jezabel. Ela se vestia sensualmente, desossava, matava os profetas. A casa do Senhor é um lugar sagrado, santo, onde nós devemos respeitar uns aos outros e respeitar a casa do Senhor, essa casa de oração que é a igreja. Aqui o cara entra no templo, ali no templo judeu, no templo de Salomão, chega lá, fala aqui, Jesus fala, 2 homens subiram ao templo, com o propósito de orar. O propósito era de orar, mas somente um orou. O publicano. O publicano orou. Orou. Ser propício a mim, Senhor, pecador. Eu sou um pecador. Tem misericórdia de mim. E o outro metendo a lenha. Metendo a ripa. Né? Desossando o coitado do publicano. E aqui o versículo 14 diz assim: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. O Senhor o justificou. E não aquele, porque todo aquele, e não o religioso. Por isso que eu falo sempre, vou voltar aqui, resgatar essa ideia. Irmão, tem que tomar cuidado para não ser religioso, para achar que você é perfeito, para achar que você é muito santo, achar que você é mais santo que os outros. Você não precisa achar nada, você não precisa falar nada para ninguém. Você não precisa mostrar a tua santidade nem na igreja, nem em lugar nenhum. Você tem que mostrar que você é cristão. A luz que brilha em ti é a luz de Cristo. Através dos teus atos, das tuas palavras, do teu testemunho. E dos frutos. Pela árvore se conhece o fruto. Não precisa ficar falando, gritando, querendo aparecer, querendo ser melhor que os outros. Não, para com isso. Cristão não tem essa atitude. Esse procedimento. Essa pauta. Não tem mesmo. E esse chegou aqui, ele quis justificar, eu dou o dízimo. Jejuo 2 vezes de semana. Rapaz, estava firme. E dou o dízimo de tudo quanto ganho. Querendo se justificar perto do outro. Fala, não, senhor, eu sou tudo isso, mas aquele lá, aquele fariseu, ele não é nada. Irmão, nós temos que tomar cuidado para não se tornar religioso, fanático. Eu confesso aqui para vocês que no começo da minha fé, há bastante tempo atrás, eu fui bem fanático. Eu diria que eu fui muito fanático. Eu diria que eu era ignorante demais. Mas graças a Deus que o Senhor abriu o entendimento e eu fui sendo moldado. Hoje não existe mais fanatismo em mim. Não existe mais sensacionalismo. Não existe emocionalismo. Eu só me baseio e acredito na palavra do Senhor. Eu fui fanático mesmo. Esses cristãos aí, esses muçulmanos aí da Al-Qaeda aí do Estado Islâmico, eu era igualzinho eles. Eu era fanático naquele ponto. Eu era triste, eu era terrível. Para mim era o seguinte, só nós crentes ia pro céu mesmo, o restante ia tudo pro inferno mesmo. E era triste. Ignorante no limite. Ignorância. E tá cheio de cristão ignorante aí, viu? Ele é tão ignorante que você fala pra ele, vai lá na minha igreja. Não, naquela igreja eu não vou não. Naquela igreja eu não piso os pés. As pessoas que estão lá dentro são assim. As pessoas não testemunham do Evangelho de Cristo. Se alguém chegasse na porta desse templo aqui e visse esse fariseu orando, ele ia entrar nesse templo, nessa igreja? Não ia. Não iria, melhor dizendo. Por quê? O que ele estava fazendo aí? Julgando todo mundo. Julgando o publicano, jogando ele lá para baixo, destruindo ele dentro do templo, dentro da igreja. Então, igreja, templo, a nossa casa, a nossa família,
A nossa casa é um lugar sagrado. A nossa família é sagrada. E nós temos que zelar por ela. E não se achar melhor que os outros, não. Às vezes o outro lá é novo convertido, cometeu um pecado. E quem não comete pecado, deu um deslize. O crente vai e massacra o outro. Quer destruir o outro. Acha que só ele, com a igreja dele, com a plaquinha dele vai para o céu. E o outro não vai. Porque ele bebe, porque ele fuma, porque ele joga, porque ele não vai na igreja dele. Amanhã aquela pessoa converte lá, irmão, né? E vira um cristão de primeira, cristão de bom testemunho mesmo. E às vezes esse que ficou falando demais aí, deixa o caminho do Senhor, abandona, né? Então é complicado ficar fazendo juízo. O fariseu aqui estava fazendo juízo sobre o publicano. Dentro da casa de Deus, nós temos que tomar cuidado para não fazer juízo das pessoas. E entender o tempo de Deus. Aquela pessoa, ela não está na igreja hoje, não está indo na tua igreja, mas não significa que ela está condenada, não significa que ela vai para o inferno, não significa que ela está perdida espiritualmente, você não sabe, você não conhece. Só conversando com ela. Às vezes você tem que chegar lá, conversar com ela, falar de Jesus para ela e trazer ela para a família de Cristo. Para a nossa família, a família de Cristo. A família do amor, a família do perdão. Jesus é amor. Irmãos, igreja do Senhor. Amor, 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 amor. Jesus é amor. Tudo se resume no amor. O amor perdoa. A Bíblia diz que o amor tudo sofre, o amor tudo crê. O amor não se trata com leviandade. Por quê? Porque Jesus mostrou esse amor por nós lá na cruz do Calvário. Então nós precisamos entender que aqui houve uma série de fatores errados aqui nessa parábola. Que Jesus está falando para nós não fazermos. Primeiro, para nós não se achar melhor que os outros. Mesmo sendo religioso aqui, fariseu, doutor da lei, uma linhagem de juízes ali do Sinédrio, do templo judaico. Chegar na igreja, ficar lá gritando, falando que eu sou melhor que o outro, que é um publicano, cobrador de imposto, falando que ele roubava, que ele adulterava. Chegar aqui eu falar que eu dou o dízimo. Se achando melhor, né? Nós não podemos achar melhor que ninguém, nem lá na igreja, nem em lugar nenhum, nem em momento nenhum, né? Nós temos que... As pessoas têm que notar Cristo em nós, nas nossas vidas, pelos nossos atos, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes. Será que as pessoas têm notado Cristo nas nossas vidas? Se não tem, tem que começar a notar. Pelo fruto se conhece a erva. Nós estamos dando os frutos, bons frutos. Mesmo assim, irmão, nós não somos melhor que ninguém. Nem um pouquinho melhor. Nós não somos mais santos. Santo de separado. Nós não somos mais cheios do Espírito Santo. Eu não tenho mais fé do que você. Não tem jeito de medir a fé, né? Como é que mede a fé? Não existe isso. E não tem que ser soberbo. E temos que guardar o nosso pé e entrar na casa do Senhor nosso Deus. Na nossa igreja, na tua igreja, na minha igreja. Falei aqui, né? Que algumas coisas que eu e Valdir, eu não concordo e eu não admito. Né? A casa do Senhor é um lugar sagrado, santo para mim. Santo. E nós temos que nos guardar de estar pecando dentro da casa do Senhor. Um lugar onde nós vamos para orar, para louvar e para ouvir a palavra do Senhor. A Bíblia diz: guarda teu pé ao entrar na casa do Senhor teu Deus. Nós precisamos nos guardar e tirar exemplos aqui dessa parábola do fariseu e o publicano. Nós não podemos ser, vou lá, anotei no comecinho, lembra? Falei, vou anotar para não esquecer. Não ser fariseu, religioso, fanático ali, metendo o pau no outro, falando mal, desossando o outro,
certo? Na condição de fariseu. E o publicano, esse publicano aqui, com certeza, ele é um publicano que tinha convertido ao judaísmo, né? Porque ele estava ali orando e pedindo. Vou voltar na leitura. Ele falava: ó Deus, sempre propício a mim, pecador. Senhor, atende. Eu sou pecador. A Raquel Teixeira entrou agora, né, Raquel? Boa noite. Deus abençoe, Raquel. Tem que tomar cuidado, tá? Então, cuidado com o que fala perto dos outros. Cuidado com a língua. Cuidado com o que fala perto do não cristão, aquele que não faz parte da família. Cuidado quando falar. Pensar para falar. Se a gente pensar para falar, a gente já toma um cuidado danado. Para a gente não ofender as pessoas. Não querer ser melhor que os outros, tá? Eu sei que você é salvo. Você é um escolhido, você é uma escolhida. Mas não se sinta melhor que os outros. Pelo amor de Deus, tá? Não seja melhor, não seja religioso, não seja fanático, tipo do fariseu aqui. Que você vai, em vez de você ganhar as almas para Jesus, você vai tirar as almas de perto de você. Você vai expulsar essas pessoas de perto de você. Então nós precisamos ter sabedoria, que vem lá do céu, e conhecimento, para se proceder bem na nossa vida de cristão. Todos os dias. E tomar cuidado, nos guardar, né? Ir na igreja com roupa decente, né? Ir na igreja com esse propósito: orar, louvar e ouvir a palavra do Senhor. Olhando para Jesus sempre, não olhar para os homens, para as mulheres, para a liderança, não. Fixar os nossos olhos na palavra do Senhor e seguir firme até o fim. Que a vitória é tua e a vitória é nossa. A vitória é minha, a vitória é tua, a vitória é da minha família, da sua família, é de todos nós, que quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. A verdade é que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus está voltando. Então nós precisamos ficar ligado, tá, irmão, irmã? Ficar ligado para não querer ser melhor que os outros, nem na igreja, nem fora da igreja. Mas ser cristão que dê testemunho lá fora. Lá fora. Fora da zona de conforto que é a igreja. Né? Seja sábio ao falar, fala menos, escuta mais. Seja bom conselheiro. Né? Se vista decentemente. E não tente ser melhor que os outros. Principalmente na igreja, igual fez esse fariseu. Tiramos muita lição daqui, né? Dessa parábola. Muitas lições dessa parábola. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos estar sempre se baseando na palavra do Senhor aqui, ó. Como hoje. Na palavra de Deus para a nossa vida espiritual. Se portar decentemente dentro da igreja e fora da igreja. Saber o que falar com Deus. Deus não ouviu a oração do religioso e ouviu a oração do publicano. Esse publicano desceu para sua casa justificado. Né? Que Deus nos abençoe, tá? Mas hoje, irmãos, o Espírito Santo habita em nós. Você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo te ensina direitinho, né? Como proceder, como fazer, o que falar, como agir, como resistir ao pecado, resistir ao mal. Na verdade, o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, que está em nós, nas nossas vidas, nos guardando para a vinda de Cristo. Que Deus abençoe. Amanhã nós estamos aí novamente. Amanhã nós fechamos a semana de segunda a sexta, das 21 às 22 horas. Projeto Evangelho Além das Quatro Paredes. Desejo uma boa noite a todos, o sono reparador. Amanhã um dia repleto das ricas bênçãos de Deus sobre as vossas vidas. Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau, gente.